É pensando sobre a vida que nós evoluímos como leitores, profissionais, seres humanos. É sempre bom fazer isso da forma mais natural possível, tentando manter por perto coisas e pessoas que nos fazem bem. Algo que me faz muito bem é o café. Por isso, hoje eu te convido para uma conversa em que eu quero que você pegue a sua xícara de café e venha comigo. Nesses dias eu vi uma publicação no Facebook que falava sobre artistas nacionais, ou melhor, artistas regionais que hoje são famosos. Porque se você parar para pensar bem, todo artista nacional, ou melhor, internacional, que é conhecido, muito conhecido, tem muitos fãs, esse artista já foi um dia um artista regional. Ele já dependeu do apoio de amigos para fazer algum evento ou para publicar um livro, por exemplo. E olhem só, a minha caneca de hoje é de Harry Potter. Você já parou para pensar que J.K. Rowling um dia já foi uma autora totalmente desconhecida e que ela já levou vários nãos até conseguir publicar os livros de Harry Potter? Pois é. É uma história até engraçada, né? Pensar que uma autora que ficou tão conhecida, que já vendeu tantos livros, foi negada por alguma editora. Imagina só a cara desses editores hoje, sabendo que perderam uma oportunidade dessas. É engraçado, eu sei. O fato é que muitas pessoas desvalorizam autores simplesmente por serem autores regionais, simplesmente por serem às vezes mulheres, porque a J.K. Rowling sofreu muito preconceito por ser mulher, né? E isso é muito complicado e acontece com todos os artistas, então músicos, pintores, todo mundo passa por isso. A conversa de hoje, para mim, é muito necessária, porque eu me vi na necessidade de fazer alguns questionamentos, e eu acredito que esses questionamentos são importantes também para vocês. Por exemplo, quantos livros nacionais vocês já leram? Eu já li muitos, justamente pela oportunidade que eu tive de ter criado o Lendo com Daniel alguns anos atrás e de ter conhecido vários autores nacionais. Mas eu não sei se eu não tivesse criado o Lendo com Daniel, se eu não tivesse criado esse meio, se eu teria tido as mesmas oportunidades para ler esses livros. Porque geralmente só chegava a mim muitos livros norte-americanos. A grande maioria dos livros que eu lia era de autores norte-americanos, e geralmente homens. Por isso, eu me vi na necessidade de saber. E aí, quantas autoras vocês leram nos últimos anos? Quantos livros de países e continentes menos conhecidos ou menos falados dentro da literatura? Por exemplo, a África. Eu mesmo acho que só li textos do Mia Couto. Nunca li nada mais de um autor que seja africano. Um autor indiano que eu li, uma autora no caso, somente Rupi Kaur. Só. Autora de Outro Jeito de Usar a Boca. Então é um tipo de literatura que a gente desconhece. E a graça de ler livros, de ser leitor, é viajar o mundo através das páginas, é conhecer através dos livros. E se a gente não conhece, se a gente não lê, se a gente não se permite ler coisas diferentes, do que adianta ser leitor? Sabe? Eu acho que a literatura é tão ampla, é tão incrível, a gente tem tanto conteúdo para ler, que vai além dos livros norte-americanos que chegam pra gente, tem tanto autor nacional bom. Paulo Coelho mesmo, o cara é super admirado em vários países ao redor do mundo e muitos brasileiros nem sabem quem é Paulo Coelho. Então, às vezes, a gente desvaloriza os nossos autores, até mesmo os famosos que antes eram, como eu disse no início do vídeo, artistas regionais. Então, isso é algo muito triste. Esses dias, uma amiga minha, que é a Gabriela Lopes, é autora de Primeiros Contos, que foi um livro que eu já resenhei aqui. A Gabi me disse assim: Dan, estou escrevendo um livro com um autor moçambicano. Eu falei, quê? Como assim um livro com um autor moçambicano? Eu estou escrevendo 30 poemas, perdão, e ele também 30 poemas. Eu estou ilustrando todos esses poemas, não todos os poemas, mas assim, de tantos em tantos poemas tem ilustração dela. E todas essas ilustrações têm a ver com algo ou do Brasil ou de Moçambique. E aí eu perguntei para ela como vai ficar o português nessa. Ela falou, a gente vai manter. Então o português brasileiro aqui, o português de Moçambique nos poemas dele, e assim vai. A gente vai manter o texto original. Falei, que incrível isso, né? Porque é uma proposta totalmente diferente. Então esse livro da Gabriela
eu espero ler em breve, vai ser algo totalmente diferente para mim e eu acredito que também seja diferente para vocês, porque eu nunca tinha pensado em ler nada assim, nem mesmo em escrever nada desse jeito. E aí a Gabriela foi me mostrar as ilustrações, o quanto os temas que o autor abordou nos poemas dele e ela precisava de transmitir para as imagens é incrível, assim, de verdade. São coisas que a gente nem imagina que existe, que nem imagina que é diferente, onde esse autor mora. Então, foi uma coisa que me gerou um questionamento interno também, sabe? E eu falei, eu quero ler, eu quero conhecer a escrita. Foi justamente conversando com a Gabriela que eu percebi que eu só tinha lido textos do Mia Couto, de autores africanos, né? O Mia Couto, se eu não me engano, ele é o único autor africano que participa da Academia Brasileira de Letras, né? Então é uma história bem interessante. Eu conheci ele porque ele gosta muito dos textos do João Guimarães Rosa, então tem muita gente que compara os dois e eu sou fã do João Guimarães Rosa. E voltando ao nosso questionamento, eu quero saber também de vocês, eu até fiz algumas anotações aqui para o roteiro do nosso Café Sem Cortes, quantas mulheres vocês leram, né? Eu não tenho ideia, mas eu sei que a maioria dos livros que eu li são de homens, são escritos por homens, né? Porque, por exemplo, se você pega, às vezes, uma lista de mais vendidos, tem muitos homens, às vezes mais homens que mulheres. Então, é muito importante a gente diversificar, sabe? Conhecer, equilibrar. Porque, por mais que você não seja diretamente preconceituoso ou alguma coisa assim, às vezes o preconceito literário ele está aí, sabe? Você não percebe que você está sendo preconceituoso, mas em vários momentos. Então, às vezes a gente é preconceituoso com a autoajuda, a outra pessoa é preconceituosa com um livro escrito por uma mulher, outra pessoa é preconceituosa porque é um livro nacional. Então, o preconceito literário existe. E muitas pessoas não consideram mesmo assim, o livro nacional não tem a mesma qualidade que um livro internacional. É claro que não tem a mesma qualidade, na maioria das vezes, não é que nunca possa ter. Mas um autor nacional, um autor independente, ele precisa de contratar um bom capista, e às vezes ele não tem capital para isso, ele precisa de contratar uma boa revisão e também não tem dinheiro para isso, e ele precisa que alguém compre o livro dele para um dia ele começar a vender muito e conseguir contratar serviços melhores, chegar numa grande editora e ter um livro com mais qualidade. Isso não significa que a escrita dele seja ruim. Nada disso. Eu só estou falando que para a qualidade mesmo do livro, para a impressão do livro, para o material, às vezes é necessário muito dinheiro e esse autor não vai ter dinheiro. Então, pensem nisso, reflitam quando vocês quiserem comprar um livro ou que vocês perceberem que não vão comprar um livro porque ele é de um autor nacional. É algo muito sério. Eu tenho uma amiga que é a Maria Freitas, e a Maria sempre questiona nas redes sociais dela quantos livros escritos por LGBTs vocês leram, quais livros vocês leram, a gente, né? Porque eu participo do público dela. Então, a Maria também sempre questiona os leitores. Eu acho interessante fazer essas perguntas. Esse bate-papo de hoje, esse café sem cortes, é mais para perguntar a vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo. Eu vou buscar mudar. Então, eu quero ler livros escritos por autores de outros países. Eu sei que muita gente fala que a gente tem que ler os contos russos porque são muito importantes. Eu sei, a gente tem que conhecer isso mesmo. A gente tem que conhecer os clássicos da literatura inglesa, assim como tem que conhecer os clássicos da literatura brasileira, os livros de autores africanos, de outros continentes. Você tem que ler isso tudo, sabe? Não é uma obrigação, não é uma obrigação. Mas, por favor, se permita descobrir, se permita viajar, se permita descobrir o mundo, desvendar o mundo através da escrita. Principalmente no período que vivemos agora, dessa pandemia causada pelo coronavírus, né? Onde a gente não tem como ir para vários lugares no mundo, a gente não pode viajar, a gente não pode nem sair de casa, se for olhar bem. Então, os livros são as melhores formas, né, para a gente viajar, para a gente conhecer. Então se permita fazer isso, vale a pena sim.
O livro da Gabriela que eu comentei com vocês, ele entra à venda na Amazon daqui a alguns dias, então ele ainda será lançado. Depois eu deixo o link aqui para vocês conhecerem o trabalho dela e do Lino Eustáquio, que é o autor moçambicano que vai dividir essas páginas com ela. Desde já, eu quero agradecer a você que tomou esse café sem cortes comigo, com 100 ou com poucos cortes dessa vez. E eu espero que a gente possa tomar vários outros cafés ao longo da vida aqui pelo YouTube. Então, muito obrigado pela participação. Comentem aqui embaixo, respondam as perguntas que eu fiz, porque esse vídeo foi um convite à discussão. Eu quero ver vocês pensando, refletindo sobre o tipo de conteúdo que vocês leem, os livros que vocês compram. Isso é muito importante para você e para mim. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.